Irmãos, é uma grata satisfação receber a oportunidade de estar aqui para transmitir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Bem certo que a gente sabe que o pastor Antônio é aquele pregador que enriquece o nosso coração e a nossa alma. Mas pela misericórdia de Deus estou eu aqui. E aí eu gostaria de pedir aos amados que fiquemos de pé e abramos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 15, apenas a parte B do versículo. Mateus 16, versículo 15, apenas a parte B desse texto. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos repetir? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Santo Deus, a nossa gratidão pela Tua palavra e por tudo quanto o Senhor vai nos falar nesta noite. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, porque esta é a nossa vontade, é o nosso desejo, é a nossa necessidade. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quem dizeis que eu sou? Esta foi uma pergunta feita por Jesus aos seus discípulos, que antes ele perguntou aos discípulos, dizendo: o que dizem os filhos dos homens, quem sou? E aí eles responderam, uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros uns dos profetas. E aí Jesus direciona esta pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? São várias as respostas. Se eu perguntasse aqui a cada um dos irmãos, com certeza cada um dos irmãos daria uma resposta. Porque Jesus é alguma coisa para cada um de nós. Mas aí eu gostaria de ver com os irmãos o que João o Batista disse sobre Jesus. Lá em João capítulo 1, verso 29, a gente encontra na palavra de Deus quando diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João viu a Jesus como o Cordeiro. Nicodemos, João 3, verso 2, a parte A do texto, diz que este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Para Nicodemos, Jesus era mestre. Para João o Batista, Jesus era o Cordeiro. Para Nicodemos, Jesus era mestre. João capítulo 20, versículo 28. Tomé foi aquele que duvidou, não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E disse que para crer precisava tocar nas suas feridas. E quando ele viu a Jesus, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Foi assim que Tomé viu a Jesus. Paulo, o apóstolo, ele enalteceu como Senhor da glória. Esse texto fala justamente da sabedoria que vem do Espírito Santo,
E lá em 1 Coríntios 2, 8b, a gente encontra o texto que diz: porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Observem que cada pessoa tem uma forma de ver Jesus. Teve a oportunidade de ter uma experiência com Jesus e registrou a Jesus em sua mente e no seu coração. João o Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Nicodemos, Jesus era o mestre, aquele que ensinava, aquele que orientava. Para Tomé, Jesus era o seu Senhor e o seu Deus. E Paulo o enalteceu como Senhor da glória. Mas aí a gente vai também encontrar no livro de Lucas, capítulo 2, verso 11, os anjos. Como que os anjos viram a Jesus? Ou se nós perguntássemos aos anjos, quem é Jesus? E aí certamente nós iríamos ter esta compreensão. É que nos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E os anjos, naquele momento, eles louvaram-no como Salvador. E o que Deus disse do seu próprio Filho? O que Deus disse de Jesus? Este é o meu Filho amado. Mateus 17:5, nós encontramos esse texto que diz: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Se fôssemos perguntar para Deus, quem é Jesus, Senhor? Ele iria responder desta forma: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Mas, querido, Pedro, apóstolo, ele também teve a oportunidade de responder quem era Jesus. Mateus 16:16 diz que Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quanto privilégio, que oportunidade maravilhosa. E aí, já pensou se alguém chegasse para nós e perguntasse: para você, quem é Jesus? Como você iria responder isso? Eu gostaria que você pensasse com muito carinho nessa resposta. Porque hoje eu posso fazer essa pergunta para você. Mas amanhã, alguém lá fora pode perguntar para você. Você vai falar de Jesus para alguém, você vai mostrar Jesus às pessoas como Salvador e Senhor, e alguém vai perguntar para você: quem é Jesus para você? E o que é que você vai responder, meu querido irmão? Eu gostaria de ouvir a irmã Raquel. Quem é Jesus para a senhora? Eu diria: Jesus é o Filho de Deus, o meu Salvador. Amém. Amém? Amém. O irmão Clênio, quem é Jesus, irmão Clênio, para você? Jesus é a expressão do amor de Deus na minha vida. Amém. E o irmão Ronaldo, qual a sua resposta diante desta pergunta, irmão? Jesus, minha luz, minha vida, minha direção. É o verdadeiro pão que me alimenta, é o Salvador da minha vida. Amém. Quem dera que a gente tivesse tempo suficiente para perguntar a todos os irmãos. Gostaria muito de ouvir
todas as respostas, porque nelas eu iria aprender muita coisa. Porque todos os dias a gente tem algo para aprender. Mas eu quero, nesse momento, destacar desses que eu falei aqui, o apóstolo Pedro. Por que o apóstolo Pedro? Primeiro porque ele é nosso irmão. Lá dos dias primitivos, mas é nosso irmão. Depois, porque eu sou igualzinho a Pedro. E certamente você também, irmão. Pastor Antônio, todos nós somos iguais a Pedro. E aí, o que eu quero refletir com os irmãos e com os amigos, os que estão aqui perto e os que estão longe, lá do outro lado, nos acompanhando pela internet. Este é um momento de compartilhar. E eu quero compartilhar e quero dizer que devemos nos apegar ao testemunho da palavra da vida do apóstolo Pedro, que traz lições maravilhosas para todos nós. E ao estudar esse texto eu descobri, por isso que eu disse, eu sou igualzinha a Pedro. E aí a gente vai observar determinados pontos do nosso texto hoje. Quero convidar os irmãos, todos os irmãos, os amigos, a tomar posse desta resposta e testemunharmos dessa palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observemos, queridos, o apóstolo, como eu disse, ele é nosso irmão. Dos tempos primitivos, e em algum momento da nossa vida, todos nós somos parecidíssimos com ele. E aí a gente vai observar o seguinte: nós admiramos muito, muito mesmo, a coragem de largar tudo. Porque muitas vezes nós ficamos apegados a certas coisas. Mas aí o Senhor Jesus, chegando, ele disse, logo deixando as redes, quando o mestre o chamou, dizendo, quando Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E o texto da palavra de Deus diz que logo deixaram as redes e seguiram a Jesus. E o Senhor está nos chamando para nos fazer pescadores de homens, mas nós estamos agarrados às redes e não conseguimos deixar. Mas se nós somos irmãos de Pedro, nós temos a capacidade de deixar as redes ou qualquer outra coisa que nos prende por amor a Jesus, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, meu querido irmão, Pedro é alguém que a gente pode pegar e trazer como exemplo da nossa vida, começo, meio e fim. Não importa se ele negou, não importa se ele foi violento, não importa. Importa o final de Pedro, que será semelhante ao nosso, ou seja, está na glória com Cristo, o Filho de Deus. E aí, amados, nós entendemos que a sua confissão, com o significado e a mensagem da parábola, Mateus 15, de 15 e 16, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeste ainda? E quantas vezes nós estamos ouvindo a palavra e não entendemos? Mas uma coisa que nós nos identificamos com Pedro. Pedro não entendeu a parábola e pediu para que Jesus explicasse. E quantas vezes nós ouvimos e não entendemos? E precisamos dizer como Pedro, explica-nos a palavra.
Sentimos o desespero de Pedro, do seu clamor, quando ele disse: Senhor, salva-me. E nesse momento, Pedro estava afundando nas águas do mar da Galileia, porque eles haviam se distanciado de Jesus, e Jesus foi encontrá-los e já estavam em alto mar. E aí eles se assombraram e acharam que era um fantasma e tiveram medo. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro disse: se é o Senhor, faze-me chegar até aí. E Jesus disse: vem. E Pedro foi e andou sobre as águas. E aí nós queremos observar que no momento em que Pedro desviou o olhar, quantos de nós aqui já desviamos o olhar? Quantos de nós já olhamos para o vento que está soprando forte, para o mar que está agitado? Quantos de nós já desviamos o olhar do autor e consumador da fé? E é interessante que aí, quando Pedro se vê afundando por ter desviado o seu olhar, ele clama: Senhor, salva-me, que estou afundando. E o Senhor lhe estende a mão e lhe tira da água e lhe coloca no barco em segurança. Pedro é igualzinho a nós, ou nós somos iguaizinhos a Pedro. E é interessante vivermos este momento, observarmos esse texto e vermos este desespero. Nós choramos com ele quando passou pela vergonha de ter negado a Jesus 3 vezes. Quem que se alegra com esse momento de Pedro? Quem que fica feliz com isso? Nenhum de nós. É o nosso irmão. Caiu, pecou, e nós nos entristecemos com isso. Mas quantas vezes nós negamos a Jesus? Porque negar a Jesus não é só dizer: não, eu não sou crente, não. Negar a Jesus é quando você sabe fazer o certo e não faz. Negar a Jesus é quando você deixa de aproveitar a oportunidade para falar de Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ah, irmãos, nós também sofremos com ele no Getsêmani, quando Jesus foi preso. Nós nos unimos a ele no momento de alegria, quando descobriu que o túmulo estava vazio, porque Jesus havia ressuscitado. Foi um momento de grande alegria na vida de Pedro. E é interessante, Pedro, ele sabia que o mestre era o Messias, por causa do seu convívio com Jesus. Certamente nós também sabemos que ele, Jesus, é o Messias, por causa do nosso convívio com ele. E aí, observando suas experiências intelectuais, práticas e de revelações que lhe foram concedidas, nós concluímos que este testemunho de Pedro, assim como o nosso hoje em dia, influencia a vida das pessoas. Porque a forma como nós apresentamos a Jesus é a forma como as pessoas vão crer. A forma como nós vivemos com Jesus é a forma como as pessoas vão querer viver. É interessante observarmos esta questão. O nosso testemunho hoje em dia, ele veio, assim como o de Pedro, sendo adquirido pelo testemunho das ações e coração de Jesus. Todos os dias aprendemos de Jesus, todos os dias precisamos ensinar de Jesus. Mas aí, queridos, Pedro sabia que Jesus era mais do que qualquer um que ali estava. Jesus é mais do que qualquer um de nós que aqui estamos.
E Pedro, por que Pedro viu isto? E por que nós vemos isto? Porque cremos na palavra de Deus como verdade. Cremos no testemunho de Pedro como verdade. E observando isso, nós podemos ver como Pedro viu. E o que Pedro viu? Viu Jesus dar visão a cego. Ele viu Jesus curar leproso. Ele viu Jesus fazer o coxo andar. Ele viu Jesus levantar pessoas dentre os mortos. E o que temos nós visto hoje? Nós vemos isto pela fé na palavra de Deus. Mas temos visto isso. Sabe, o irmão Roberto, quando começou o culto, me chamou para falar do seu pedido de oração. E ele disse, você precisa saber o que Jesus está fazendo comigo. E já foi chorando. Isso é testemunho. É por isso que é importante nós contarmos as bênçãos. Porque bênçãos são milagres de Deus em nossa vida. E aí a gente precisa observar. A sua afirmação segura de que Jesus era o Cristo encontrou força na sua própria experiência ao praticar suas instruções. E quais foram as instruções de Jesus? Quando Jesus disse a Pedro, lança a rede ao mar. E aí Pedro disse, Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Eles já estavam com o barco ancorado, já estavam lavando as redes, cansados, com sono. E Jesus chega e diz, lancem a rede ao mar. E aí, para a surpresa de Pedro, que lançou sob a palavra de Jesus as redes ao mar, pegaram tantos peixes que as redes não estavam suportando. E foi preciso chamar os outros amigos pescadores para ajudar, porque eram muitos peixes. Então, são afirmações seguras da experiência que ele viveu com Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Jesus disse, vem, e ele foi e andou sobre as águas. É interessante nós também pensarmos na multiplicação dos pães e peixes, aquela multidão. E conforme a orientação do Senhor, o milagre aconteceu sobre suas próprias mãos. Era Pedro, simplesmente Pedro, que estava distribuindo pães e peixe a uma multidão, que na medida, quanto mais distribuía, mais pão tinha. Quanto mais distribuía, mais peixe tinha. Isso me faz lembrar, irmã Lau, da experiência que nós tivemos na primeira Assembleia dos Homens Batistas aqui em Tejucupapo. Quanto mais nós servíamos, mais tínhamos comida para servir. E aí a gente confirmava, Deus está multiplicando, porque a fila não diminuía. Parecia até que o pessoal estava comendo e voltando para a fila. Mas era o Senhor multiplicando a alimentação daquele dia. Assim como fez neste momento com Pedro e com aquela multidão. Esses testemunhos, meus queridos irmãos, é de sua mente, é de suas mãos. Ela deve completar o mais poderoso testemunho de Pedro, que é o testemunho do coração. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E quando eles responderam, uns dizem ser João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. O Salvador, então, ele foi direto e perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E você, Igreja Batista em Tejucupapo, quem diz você que eu sou? Você já pensou Jesus, o próprio Jesus, perguntando isso para você? Qual será então a sua resposta? Guardemos isso no coração,
Porque de repente nós podemos ouvir esta pergunta e precisamos estar preparados para a resposta. Sem hesitar, Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, diante da resposta de Pedro, ele respondeu dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Tão feliz é você, meu amado irmão, que sabe dizer quem é Jesus para você. Pense nisso com carinho. Bem-aventurado é você que, se alguém perguntar quem é Jesus para você, e você vai ter a resposta certa, que vai glorificar a Deus e ganhar aquela vida para Jesus. Bem-aventurados somos nós. Pedro talvez tenha sido o discípulo de Cristo que mais recebeu reclamação. E sabe o que é maravilhoso disso? Pedro não desistiu do caminho. Pedro continuou todos os dias com Jesus. Porque em cada reclamação que recebia, ele aprendia. Em cada reclamação que recebia, ele conhecia mais o Senhor. Então, errou, recebeu reclamação, glorifica a Deus. Isso é cuidado de Deus para com você, Pedro, da Primeira Igreja Batista em Tejucupapo. E aí você precisa amar o Senhor de tal forma que nada, nem ninguém vai ter poder de separar você do Senhor, nem do lugar que Ele reservou para você estar. A preparação do pescador galileu culminou no que ele testemunharia após a crucificação. Ao ouvir falar do sepulcro vazio, Pedro foi ver pessoalmente e saiu dali maravilhado com o que havia acontecido. Tanto que em Lucas 24, 34, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e apareceu, e já apareceu a Simão. Esse texto fala dos dois homens no caminho de Emaús. E aí, quando chegaram em certo momento da conversa lá, eles disseram que Jesus havia ressuscitado e que já havia aparecido a Pedro. Tanto que isso mexe com o nosso coração. Ao longo de tudo isso, a mente, as mãos e o coração de Pedro foram ainda mais preparados para que ele se tornasse uma testemunha do Cristo ressurreto, porque ele ouviu com os seus próprios ouvidos, ele viu com os seus próprios olhos, ele tocou com suas próprias mãos. E aí, meu querido, sem dúvida, ele sentiu novamente a confirmação do Espírito Santo de Deus no seu coração e na sua vida. Mesmo assim, diante de tudo isso, levou tempo para que Pedro entendesse plenamente a missão expiatória do Messias e também a sua própria missão como testemunha especial de Deus. E apesar de conviver, de tocar nas marcas de Jesus, depois da ressurreição, Pedro, ele questionou: o que fazer? Jesus havia morrido. E agora? O que fazer? Essa pergunta pode pairar no nosso coração. E agora? Diante de tantas dificuldades, de tanto problema, o que fazer? E aí o que Pedro fez? Eu vou pescar. E os seus irmãos lhe acompanharam. Todos foram pescar. E quando estavam lá pescando, e não pegaram nada novamente, e aí avistam um homem na praia. E aí aquele homem diz: joguem a rede no mar. Dessa vez Pedro não questionou. Dessa vez Pedro não argumentou dizendo: nós já passamos a noite toda
pescando e não pegamos nada, estamos cansados, estamos com sono. Não, não, não. Sob essa palavra ele jogou a rede. E novamente pegaram tantos peixes que foi uma maravilha. E aí João, lá no meio deles, disse: é o Senhor. E Pedro ficou alvoroçado. E aí não quis nem esperar que o barco chegasse à praia. Ele lançou-se nas águas e saiu nadando para encontrar Jesus, que estava à beira da praia. E quando o barco ancorou, que os outros desceram, viram, estava lá, posto peixes e pão, para que eles se alimentassem. Que Jesus maravilhoso! Que nome nós daríamos para ele, senão o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo? Oh, meus amados irmãos, que experiência maravilhosa de Pedro, filho de Jonas. E aí, quando a gente observa isso, Jesus, com eles lá, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro não poderia ser outra: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus, terceira vez, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que a estes. Estes quem? Os peixes. Tu me amas mais do que os peixes. Tu me amas mais do que as redes. Tu me amas mais do que os barcos. Tu me amas mais do que qualquer coisa. Aí Pedro, entristecido no seu coração, porque Jesus havia feito a mesma pergunta 3 vezes. Ele olha para Jesus e diz: oh Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo mais do que os peixes, te amo mais do que as redes, te amo mais que tudo. Jesus, eu te amo. Ah, meus irmãos, que privilégio de Pedro. Como seria bom nós passarmos por esta experiência. Então prepare-se, porque o Senhor pode perguntar: tu me amas? Se me amas, cuida das minhas ovelhas. Cuidar de ovelhas, a gente atribui unicamente missão ao pastor da igreja. Mas como eu, que não sou pastor, posso cuidar de você que é ovelha? Pela palavra, pela adoração, pelo louvor, pelo testemunho, pela vida, pelo estender das mãos, pelos joelhos dobrados em oração. Mas eu não tenho tempo. São tantos afazeres, são tantas preocupações, e o amor por Jesus. E agora, esta pergunta está diante de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Pedro realmente amava o Senhor, ele não poderia mais ser pescador de peixes, mas pescador de homens. E sim, um pastor cuidando do rebanho do Mestre. Ali Pedro entendeu da sua missão. Ele viu que era um servo, uma testemunha especial de Cristo. O que é que você sabe fazer? Faz para Jesus. E como fazer para Jesus? Faz para a igreja de Jesus. Depois daquele dia, Pedro surgiu avante para cumprir a sua missão. E com extraordinária fé,
coragem e rigor. Pedro dirigiu a igreja, não negligenciou sua responsabilidade de ser uma testemunha de Cristo. Primeiro, na manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos nós sabemos que no dia de Pentecostes, quando cada um falava na língua de quem ali estava, e aí as pessoas começaram a murmurar, eles devem estar bêbados. Porque como é que eles não sabem, eles não têm estudo, eles não têm formação, eles não têm, como que eles estão falando na nossa própria língua? E aí, o Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, os fazia entender o que eles falavam na sua própria língua. Segundo, no templo junto ao pórtico de Salomão, após a cura milagrosa. Terceiro, quando foi preso e levado perante os líderes dos judeus. Quarto, em sua pregação aos santos e em suas epístolas. Isso aí é o ministério de Pedro, dirigindo a igreja, quando não negligenciou a sua responsabilidade de ser uma testemunha de Cristo. E em suas epístolas, ele reflete sobre o seu testemunho pessoal do sofrimento de Cristo e expressa a sua esperança de ser participante da glória que há de se revelar. Brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Quando Jesus disse para Pedro como ele ia morrer. Então, conhecer Pedro, ou o apóstolo Pedro, leva-nos a amá-lo. Pedro é aquele apóstolo que nós devemos amar. Porque a sua vida é uma vida de testemunho para nós. Porque certamente passamos por algum momento em que Pedro passou. E aí, o pouco que vemos hoje mostra-nos como Pedro foi cuidadoso e pessoalmente preparado. Ele foi cuidado e pessoalmente preparado por Cristo para ser uma testemunha especial de Deus. Ao observarmos a vida de Pedro, nós veremos a nossa fé e o nosso entendimento de Cristo aumentar, porque entendemos o propósito de Deus na vida de Pedro e na nossa. Esse crescimento, ele pode nos dar esperança e perspectiva em nossa jornada da pessoa para a fé. Ao observarmos o que Cristo esperava de Pedro, fica claro para ele, e depois vermos a dedicação com que ele se esforçou para cumprir sua missão dada pelo Salvador. Nós somos levados a ponderar o que Cristo espera de mim, o que Cristo espera de você. Será que eu estou fazendo o suficiente? Hoje na escola bíblica, na classe, a irmã falou, dizendo, né, listando das coisas que já havia feito na igreja. E reconhecendo capacidade minha, nenhuma. Mas Deus que me capacitou, Deus que me usou. Hoje a idade, a enfermidade, impede de continuar. Mas quando pôde, fez. Esse é o testemunho da irmã Vicência, que eu faço questão absoluta de falar em todas as visitas que vou fazer e que as pessoas estão se reclamando. Não posso fazer hoje, mas quando pude fazer, já fiz. E isso alegra o nosso coração. Amados, a resposta de Pedro que deve ecoar através de nós hoje: Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. É esta fé que nós também temos que ter em Jesus. É dessa forma que nós temos que crer e que receber a Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo.